O problema todo que deu discussão foi qual? Qual foi o problema todo que deu discussão? Eu queria saber quais eram as entidades governamentais ou as particulares de caráter ou natureza pública. Você tem ideia hoje? Hoje você tem, depois de todo aquele processo, hoje a gente já tem uma ideia mais abrangente de quais são as entidades governamentais ou as entidades privadas de natureza pública. Hoje a gente tem a ideia de que o SPC e o Serasa, não sei nem se é assim que se escreve, se é com Z, o SPC e o Serasa, eles são entidades privadas, mas de natureza pública. Ok? A gente sabe hoje que as delegacias de polícia é uma entidade governamental. Eu posso chegar lá no SPC e Serasa e pedir uma informação minha, não posso? Mas só cabe habeas data. Aí tem um probleminha aqui. Vamos ver se é aqui ou se é no... Só cabe habeas data quando você já tentou, pelos seus meios, ir lá na entidade governamental ou na entidade privada de natureza pública, e você já tentou, por todos os meios e formas, obter a informação através da administração. O administrativo ele é essencial. Ele tem que fazer parte da sua petição de habeas data. Então o administrativo ele é obrigatório. Você chega lá e diz assim, olha, você faz uma ligação lá para o SPC e fala assim, eu quero saber os meus dados aí, eu quero saber se eu estou negativado aí, se eu não estou. Aí ele vai dizer assim, poxa, mas não dá não, cara. Eu não posso te passar não. Ah, mas por que não, cara? Então você me passa o protocolo de atendimento. Aí ele vai te passar um protocolo de atendimento. Aí você vai protocolar esse protocolo, você vai anexar esse protocolo à sua petição. Quando você chegar diante do juiz, você vai dizer, doutor, eu já tentei buscar junto a esse órgão informações a meu respeito, ele não me forneceu. E está aqui, ó, eu liguei, tem um protocolo de quando eu fui tentar fazer e não deu. Tem um protocolo aqui. Então o administrativo foi acionado, mas não teve eficácia. Aí você pode entrar com habeas data. Então os recursos são muito limitados para você entrar com habeas data. Existe uma exceção só. O impetrante só pode ser a pessoa. Só existe uma exceção. É que na época do regime ditatorial, os sucessores, os parentes das pessoas que desapareceram podiam pedir habeas data a respeito dos seus parentes que desapareceram. Só teve essa exceção. Ok? Só essa exceção. Tranquilo? É uma ação de natureza constitucional que visa a obtenção, a retificação de informações pessoais ou a exclusão de dados de natureza pública. Só a pessoa pode ir e obter esse dado. A súmula número 2 do STJ diz: não cabe habeas data se não houve recusa de informação por parte da autoridade administrativa. Então não cabe. Aí vai acontecer aquela coisa ridícula, aquela situação ridícula da pessoa falou lá. Ela falou, imagina, o juiz vai chamar lá o representante do SPC e vai falar assim, por que, meu filho? Você não quis dar as informações, a pessoa teve que te acionar na justiça. Não, mas ele nem me pediu. Essa súmula é do Súmula 2, Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, STJ. Súmula número 2 do STJ. Ok? Aí me vem o habeas corpus, que ela não explicou ainda, a gente não vai entrar também. Aí ela deu o exemplo lá daquela caixinha, né? Aí você tem uma limitação muito grande para o habeas data, você tem uma limitação muito grande para o habeas corpus. E todo esse espaço aqui vai ser preenchido pelo quê? O que vai preencher todo esse espaço? mandado de segurança. Mandado de segurança. Mandado de segurança já tem uma lei específica sobre ele, nós vamos falar sobre mandado de segurança agora. Habeas data ficou tranquilo? Tranquilo agora? Deu para entender tranquilão mesmo, habeas data? O que é habeas data então, Salão? Cara, o
a pessoa de interesse pela informação, Ela tem ou que se ter ela um delegar interesse o de seu agir. poder, Ou um como representante advogado. legal da pessoa, através de uma procuração. Um advogado. Um advogado, um parente, se a pessoa tiver impossibilidade de se locomover, né? Eu quero pegar um prontuário médico lá, não posso. Eu não posso me locomover, meu prontuário eu quero pegar lá do outro hospital lá, entendeu? Para ajudar nas informações desse hospital aqui. Eu não sei se um médico pode passar o prontuário para outro, eu acho que não pode, são informações pessoais sigilosas. Aí eu dou uma procuração para um parente meu ir lá e pegar esse prontuário. Não precisa necessariamente ser um advogado, eu assino uma procuração para alguém agir em meu nome, porque eu estou impossibilitado. Ok? Procuração, modelo, é um documento que tem um modelo específico. Você só tem que preencher, assinar, levar no cartório e autenticar as assinaturas. Exatamente. Não precisa necessariamente ser por advogado, não. Não tem necessidade de ser só por advogado. Eu já fiz uma procuração Já? Já, cara? do INSS. É? Vai ser esse exemplo que você deu. Uma vez esse negócio que eu disse locomover e eu fui em nome dele. Só que aí fez a procuração, eu fiz explicatório meu nome, o nome dele, 2 anos. Isso aí, isso aí. Aí pode. Procuração. Aí já é autarquia. Já é uma autoridade governamental, uma entidade governamental. Tá? Então, o habeas data cabe em face de entidade governamental. Se for autarquia, não é entidade governamental. O INSS é uma autarquia. A Receita é uma autarquia. Não é uma entidade governamental. Por isso que a gente estava carente de exemplo. E confunde. Quando você fala de INSS, você pensa que é do governo, cara. Você vai achar que não é? Eu estou estudando direito agora. Eu nunca me atentei para isso, não. Tem? Porque Se eu chegar lá, não pegar essa discussão sobre então, a entidade governamental é diferente da autarquia. É diferente da autarquia. A entidade governamental é um órgão do governo, um órgão público, de natureza pública, tá? É de caráter público. A Secretaria Municipal de Educação é um órgão do governo? É um órgão do governo municipal, ok? É um órgão do governo municipal. A Receita Federal é um órgão do governo? É um órgão público? É ou não é? A Receita Federal é uma autarquia. Ela é um órgão independente. Ela é uma autarquia. O INSS é uma autarquia. Ela é um órgão do governo? Não, ele é nacional. Tem. Ela é uma autarquia. Não é um órgão governamental. Entendeu? Há uma diferença. Por isso que a gente estava carente de exemplo. Porque você pensa que a Receita Federal é um órgão governamental. Não é um órgão governamental, é um órgão privado, mas de natureza pública. Tá? É um órgão público. Não é um órgão governamental. Que órgão que é o órgão governamental? É o que faz parte do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Aí é governamental. O INSS faz parte do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário? Hã? O administrativo, a área administrativa do INSS tem nela, na própria estrutura, um poder executivo. Mas faz parte do poder executivo da nação brasileira, o INSS. É um Instituto Nacional de Seguridade Social. É governamental? Não, ele é nacional, mas não quer dizer que seja do governo. Beleza? É uma autarquia. Não é um órgão governamental de natureza pública. Por isso que a gente estava carente de exemplos. Uma delegacia consegue subsistir com recursos próprios? Ou ela recebe, se saber se é governamental ou não, ela tem que receber dinheiro do governo para se manter. A delegacia, ela recebe dinheiro do governo para se manter. Uma escola recebe dinheiro do governo para se manter. Um hospital recebe dinheiro do governo para se manter. O Detran recebe dinheiro do governo para se manter. O INSS recebe dinheiro do governo para se manter? O INSS não recolhe o imposto do próprio trabalhador e é autarquia porque ele se autossustenta, tem as suas próprias regras. Mas as regras têm que estar subordinadas à legislação brasileira, que é a Constituição, a Carta Magna, a Carta Maior. Ok?
Então, para você pensar se é uma entidade governamental de natureza pública, é só você imaginar. Ela recebe dinheiro do governo para se sobreviver, para se manter. O funcionário que trabalha nela é um funcionário do governo? Não é. O cara que trabalha na INSS é um funcionário do governo? Ele é um funcionário do Instituto Nacional de Seguridade Social, ou de Seguro Social. Beleza? Isso é um assunto complexo, a gente vai estudar direito tributário lá para quarta, oitava, sobre isso. Beleza? Aí vai ficar mais claro para a gente. Por isso que deu problema. Queria mais exemplos e a gente estava meio carente de exemplo. A Mesdac só tem o exemplo do SPC e do Serasa. Da delegacia, de qualquer outra entidade governamental de natureza pública. Por que você falou assim? Foram exemplos que a gente teve na sala geral. A Federal também não recebe recursos do governo. Qual? A Federal também não recebe. Eu acho que não, você acha que recebe? Federal. Federal. Mas isso aí é questão de lógica, o habeas data. Igual a gente trabalha na CSN, a gente chega lá e pede documentos. Se a empresa não quiser acontecer, já corre tudo. Não. É natureza, ela é privada, aí cabe mandado de segurança. Confunde pra caramba, rapaz. A Mesdac só Porque ela é uma empresa privada e não tem caráter consultivo. Não tem. Você não pode chegar lá e falar assim, ó, eu quero ter uma informação, não sei o que, a respeito do fulano aí, tem caráter consultivo? Não, não tem. A natureza não é consultiva, não tem caráter consultivo. Ela é privada e não tem natureza pública nenhuma. O BM, se você quiser informações a seu respeito, você vai lá e consegue. Beleza? Ela não te forneceu. Ela é um órgão governamental? Ou uma empresa privada de natureza pública? É consultivo? Não. Então você tem que entrar com mandado de segurança, que é um órgão privado que não é de natureza pública, meu. Órgão privado de natureza pública é SPC e Serasa. A Mesdac só quando é um órgão do governo. Ou privado de natureza pública. É um órgão privado de natureza pública destinado à consulta. Tá vendo a diferença? Mas o APETAT cabe só se você quiser informações pessoais. Só pessoais. Só pessoais, não vamos colocar qualquer informação da empresa. Não tem como. Não. Não tem jeito. Mas quando a empresa é de caráter consultivo, ela mesma já fornece esse. Para a pessoa. Pra pessoa. O habeas data, o problema é o seguinte: você vai num órgão consultivo e quer saber informações a seu respeito e não consegue. Habeas data. O órgão é governamental ou é um órgão privado de natureza pública e de caráter consultivo. O SPC é um órgão privado de natureza pública, porque é de caráter consultivo. Você consegue consultar se o seu nome está negativado ou não, pô. Um cara da loja não consegue consultar? Antes de fazer uma venda para você, ele não consegue consultar o seu nome para ver se é de caráter consultivo, o SPC e o Serasa. O cara da loja vai, antes de abrir uma conta para você, ele vai dizer, não, deixa eu consultar aqui para ver se o seu nome está negativado ou não. Ele não consegue. Não é de caráter consultivo? Ele consegue ver se o seu nome está negativado ou não. Não é de caráter consultivo? Está vendo por que confunde? Você viu por que estava carente de exemplo? SPC e Serasa. Privado, caráter público. De natureza ou caráter público. Beleza? Aí cabe habeas data. É uma caixinha muito pequena, as possibilidades são mínimas de você conseguir. Mas a definição A definição distintas. são distintas. Agora, se eu chego na CSN, Se você olhar assim, você não consegue ser. se eu chego na CSN e falo assim, ó, eu quero uma informação a meu respeito do tempo que eu trabalhei, porque eu quero aposentar e eu quero uma PPP. Essa informação é minha. Mas a empresa é privada. O caráter da empresa é consultivo? A natureza da empresa é pública? Não. Então cabe mandar de habeas data ou mandar de segurança que cabe aí? Não cabe habeas data. Por que não cabe habeas data? Porque a empresa não é governamental e o caráter não é consultivo. Ela é privada e de natureza privada. Só cabe habeas data se for uma empresa privada de natureza pública. Por que natureza pública? Porque o caráter, ela é um órgão consultivo.
Você consegue consultar. Show? Tranquilo? Agora eu entendi o que se discutiu. Porque não tinha exemplo. Fica complicado. Sem exemplo, sem exemplo fica muito complicado. Vamos falar agora a respeito do mandado de segurança. Tá? E a respeito das autarquias, depois vocês podem estudar com mais calma aí, que eu posso ter falado uma bobagem, não estudei a respeito, não sei. Entendeu? A Receita Federal é um órgão consultivo, enfim. Pode ser consultivo, pode não sei nada da Receita Federal. Você lá na sala que a Receita não é um consultivo. Então, não é um órgão consultivo, é um órgão governamental, mas não é consultivo. Tá? Então, enfim. Isso É isso que eu tô falando, é receita, cara. Cara, mas é que Pô, o Receita Ricardo falou, Federal. se você não tiver exemplo, se não tiver um doutor para te falar se é ou se não é, você não pode não. Uma coisa é eu saber pra mim, e a outra coisa é eu saber passar. Tá vendo? Aí ela falou que tem milhares, não tem como dar exemplo. Então, já que tem milhares, dá 10, pô. Dá 10. Não tem milhares? 5. Dá 5. Entendeu? Quando cobrou, ela deu exemplo, delegacia, né? Foi quando ele perguntou. Eu só sei que Delegacia. ela ficou muito Eu não sabia abafada, que porque delegacia ela falou que tá é um falando órgão respeito. consultivo. Você sabia que a delegacia era um órgão governamental de natureza consultiva? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu até falo isso. Beleza, dá mais um exemplo aí, Pompeu. Não, a delegacia, você sabe por quê? Ah. Por causa de negócio de concurso, cara. Beleza, tranquilo. Toda vez que Me dá outro toda exemplo. vez- Toda vez que você Me dá outro vai exemplo. concurso, toda vez que concurso, eu tenho que ir lá declarar aquele Nada exame das consta. contas, que eles vão verificar. Show de bola. Primeira coisa que eu vou fazer. Show de bola, Pompeu. Me dá mais um exemplo. Ronaldo, me dá um exemplo aí, cara. De onde eu posso aplicar a exata de uma instituição governamental de natureza privada ou órgão privado de natureza pública. Não, dá da sua cabeça. Sem exemplo. Só com as aulas que a gente teve até hoje. Dá um exemplo de um órgão governamental ou um órgão privado de natureza pública, que não seja SPC, será a delegacia. Dá um outro exemplo. Rapaz, tem uma repartição do fórum que também fornece esse documento aí, tá? Agora eu não sei como se chama esse nome desse órgão. Fica dentro do fórum ali. Mas ele emite uma certidão negativa. Para a pessoa. Me dá um exemplo aí, um outro exemplo. É um órgão consultivo, cartório? Não sei. Você teve aula sobre isso? É assim. Não. Se você tiver um problema com o chefe, por exemplo, e precisar de alguma informação lá, alguma informação a respeito desse chefe, seja ele do atestado, ou estagiário, lá no cartório. Paloma, me dá um exemplo de. Por isso que ela falou assim, importante é você saber se, pela experiência de vida, se é um lugar que você já foi, já tentou consultar e eles não forneceram a informação, é porque não é um órgão de consulta. Agora, se é um lugar que você já foi, ou mesmo você nunca foi, mas já viu outras pessoas irem e conseguir informações, é um órgão passivo de consulta. Então, cabe aí. Isso que ela falou, Mas você concorda Você que. está falando, então a gente pode pressionar ela, não apertar lá na prova, porque se ela não ensinou e disse se o órgão é ou não é, se ela coloca Não, na ela prova, não você pode tem uma especificar. lógica para Exato. falar, professora. Ela não Você pode entendeu? especificar, não. Quer dizer, Ela não pode falar assim, o... Me dá outro exemplo. Ela vai colocar um exemplo lá. Ela vai falar assim, ó. O Senai, Isso, sistema fim de ano. Sistema Firjan, Fundação Getúlio Eu Vargas. obrigado a responder isso, porque... E aí? Fudeu. E aí? Você vai deixar em branco a questão? Você entende? Aí, Mas ela não vai fazer isso, ela é boa. você entende? Ela vai precisar dar uma questão. Ela vai ter que dar uma questão dentro da matéria dada na sala de aula. Uma coisa é você falar que tem milhares de órgãos e você escolher um entre esses milhares para dar na prova que você não deu dentro da sala. Não pode. se ela coloca lá Ministério Público, ela não disse se é ou se Aí você escreve na prova, matéria não dada em sala de aula.
Senai é privado e público. Ele Então recebe recurso federal. Tá, mas é um recurso só para ajudar ou é um recurso para manter? Não, o Senai ele é um órgão do governo ou ele é privado? Você sabe? Você teve aula sobre isso? Nem eu. O Senai é do governo ou ele é privado? Eu tô achando que é isso aí que ele falou. Acho que é um órgão privado. Eu acho que ele é privado. Mas achar, Ronaldo, achar. Sabe por quê? Você Ele é um- acha, eu acho Por também, exemplo, o cara. Senai, já diz o nome, né, que é da indústria. Ele é um órgão privado relativo a determinadas indústrias, as indústrias, só que ele atende a quem? Não é o público. Mas não. é natureza pública? Eles não- Eu tenho não, minhas ele é um órgão dúvidas, cara. privado. Tá, mas a natureza Mas isso é dele é pública? dedução. Se ela colocar lá, você não é obrigado a fazer. Mas como é que você vai responder algo... Aí com você é dedução? não. Beleza, mas aí você Eu tem sou um vantagem cara. em relação a um cara de 18 anos que está estudando agora. Não, mas eu sou um cara. O que acontece? Eu É coroa. não fiz. Eu só assumi, pô. Dá na cara dele, não. Que não trabalho numa indústria, mas sei que se eu quiser fazer um curso menor, eu posso isso. Então ele atende ao público em geral, ele não atende ao industrial, é isso. Show de bola. Tô dizendo o seguinte. Esses caras mais expoentes aí, Senai, Receita, ela tinha que ter definido pra gente. Esse Não, entendi. Não, mas ela não definiu, então não vai cobrar, pô. Você viu o que eu tô falando? É o que a gente pensa. Essas paradas assim, pô, A gente espera. É o que a gente Se ela espera. cobrar, você vai ter essa Vamos lá, aqui, Caixa Econômica. Vou te dar uma Caixa apertada. Econômica. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Órgão público, Caixa Econômica. Ué, o Fábio, Caixa Econômica, Caixa Econômica. Caixa Econômica é um órgão privado de caráter público. Também. Aí, lá os outros bancos já não são. Aí Os outros não, os outros já não são são. Caixa Econômica e Banco do Banco do Brasil. Brasil. São só os dois. São os dois. Governamental. Governamental. Não é privado de caráter. Governamental. Porque, por exemplo, não ó. fugindo da matéria, mas dentro da matéria, igual o professor de penal Não, disse. posso abrir. O camarada, se ele for pego com droga, é uma É uma tentativa alusada. de defesa da substância droga. Então você tem onde pesquisar se essa não é. Porque ela não deu. Qual órgão é e não é? Entendeu? Se ela der na prova, cada turma também. Com certeza. Não, mas não. Não, tomara, né? A gente Ainda mais vai... depois do apelo. Estou esperando. Vamos lá, Mandato de Segurança, Lei 9.016, né? 12.016. É o quê? Mandato de Segurança é a Lei número 12.016 de 2012. Ou artigo 5º, inciso 69. Qual lei, Ricardo? 12.016, Lei 12.016, tá? Enquanto ela estava dando a aula, eu fui procurando os artigos que falavam a respeito, os artigos dentro dessa lei, que falavam a respeito do que ela estava dando lá. Que eu acho que fica mais fácil quando você fala as coisas e depois coloca o artigo, porque aí você tem como consultar, né? Você não precisa ficar lendo a lei toda para consultar. Então eu coloquei os artigos aqui e vou colocar para vocês aqui para ficar mais fácil, tá bom? Para a gente estudar. Olha só, o mandato de segurança ele tem um caráter de subsidiariedade. Quando você não puder usar o habeas data e nem o habeas corpus, aí você usa o mandato de segurança. Ele é secundário, ele é subsidiário, ele é usado em segundo plano. Ok? É a lei número 12.016. Achou aí, ó? Achei, ótimo. Beleza? Não, lê primeiro aí o iníciozinho da lei aí. O artigo 1º. Concede-se a mandato de Conceder-se-á. Não é isso? A mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, sempre que ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja que categoria for e seja quais forem as funções que exerce. Show? Então, o artigo 1º dessa lei está dizendo basicamente a mesma coisa que está dizendo lá no artigo 5º, inciso 69. Alguém abre aí o artigo 5º, inciso 69, que vai falar sobre mandato de segurança. Artigo 5º da Constituição, inciso 69. Vai falar sobre mandato de segurança também. Então, o mandato de segurança é para proteger direito líquido e certo.
Você precisa provar na hora que está entrando com a petição de mandado de segurança que o seu direito é líquido e certo. E que ele foi violado por uma autoridade, física ou jurídica. Esse mandado de segurança Conceder-se-á conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou arbitrário, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público. aí já está limitando muito mais do que na lei, concorda? Aí já está limitando. A lei surgiu para ampliar o que está escrito ali, na Constituição. Então a Constituição tem um inciso que fala sobre o mandado de segurança. Então, conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Mas o que está escrito aí? Direito líquido e certo. Vai. Líquido e certo, não amparado por habeas corpus Não amparado por habeas corpus. ou arbitrário, Ah, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no que? Agente de pessoa jurídica no que, Igor? Tá não? Vai ler não? Quem vai ler? Lê aí, Rodrigo. Aí fechou. Leu de novo. Lê aí. Faz favor. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder Isso. por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Atribuições do poder público. Aí tem um problemão. Aí tem um problemão. Vamos para a lei agora, vamos para a lei. 12.016. Vamos para a lei 12.016 agora. Vamos lá. É o artigo 5º. Volta na lei 12.016 agora. Pode abrir isso, mano. Pode abrir a porta. Eu fechei para o seguinte. Eu fechei por fora, tá? Mas esse aí é do ano passado, eu não fechei pra ver um vídeo, não vou comprar mais assim. Vamos lá, vamos lá? Lei 12.016. Rua Castelo, número 34. Qual é o problema? Vocês estão tentando solucionar aí? Não, 12.016. É a lei que fala sobre o mandado de segurança. Primeiro, segundo. Vamos lá. Lê bem, em voz bem alta aí o artigo 1º, fazendo favor. Da lei 2016. Artigo 1º, vai lá. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Vai. Não amparado por habeas corpus ou habeas data, seja que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física. Peraí. Sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica, continua aí, fazendo favor. Bem alto, tá, cara? Bem alto. Ou pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio De de sofrer. sofrer por parte de autoridade, Por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça. seja
de qual categoria pública for ou qual função pública que exerça. Se o funcionário público ele for desacatado no exercício da sua função ou em função dela, ele é um agente público, não é? A pena não é de 2 meses a 6 meses e tal. Olha só. Está dizendo que vai conceder mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus da lei. Sempre que a autoridade, seja pessoa física ou jurídica, mas a autoridade que violar esses direitos. Mas que autoridade? Uma autoridade pública. E como você vai saber quem é a autoridade pública? O funcionário público é uma autoridade pública? Obrigado, tá certo. Um funcionário público é uma autoridade pública? Sim. Porque tem um artigo da lei que diz o seguinte: desacatar funcionário público no exercício da função ou em função dela, você só desacata quem é o quê? A autoridade. Você só desacata a autoridade. Aí ele diz assim, ó, desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em função dela, a pena, detenção de 2, 6 meses, né? Você só desacata o funcionário público porque ele é uma autoridade no exercício da sua atribuição, seja ela qual for, seja a função de natureza pública qual for. Não interessa qual é a função de natureza pública, ok? Mas tem que ser uma autoridade. Aí você vai no trânsito aí, o policial chega, te para, ele é uma autoridade de trânsito. Isso é fácil. Não é? O mais comum é você chegar, por exemplo, na recepção do hospital, você chega ali lá, como chama o hospital público? A UG? É, São João Batista? o atendente que tem lá, você desacatar ele. Lá, a primeira coisa que tem na portinha ali, na janelinha dele lá, é essa plaquinha que você falou agora. Ok, show de bola. Mas aí me responde uma coisa. Me responde uma coisa. Você vai poder colocar como impetrado o funcionário público como autoridade naquele lugar? Naquele lugar, isso. Naquele lugar você vai poder colocar ele como Essa é a impetrado? função deles. Ele está ali exercendo a função dele e ele é concursado do governo. Você pode? O juiz vai aceitar? Pode, tem que aceitar. Pode até não querer aceitar, porque hoje em dia... Aí é a diferença da vigência e da eficácia. Você vai ter que fazer a petição em nome do diretor do hospital ou do secretário municipal de saúde. O secretário municipal de saúde é a autoridade administrativa que vai ser o impetrado. Desrespeitar a recepcionista, ela vai levar isso para cima. A lei é muito abrangente. A lei diz que o impetrado pode ser o funcionário público, porque nesse momento olha só, Olha a situação da recepção do superintendente. eu vou chegar num lugar, num hospital, e eu vou dizer assim, olha, eu preciso ser atendido. Aí o atendente vai dizer assim, poxa, agora a gente não vai te atender não. A gente não vai te atender não, porque você tem, eu consultei um banco de dados aqui, você tem um plano de saúde, você não pode ser atendido aqui. Você imagina isso, vamos imaginar uma situação, tá? Você não vai poder ser atendido aqui. Ele é autoridade naquele lugar, o recepcionista é autoridade naquele lugar. O problema é que se você for entrar com mandado de segurança para proteger o seu direito a atendimento médico, que esse direito é líquido e certo, você não vai poder colocar como impetrado a pessoa do recepcionista. Não vai. Porque você tem que colocar qual é a autoridade. Quem é que manda fazer? Quem é que além do recepcionista tem autoridade para falar assim, não, você vai entrar sim, você vai ser atendido sim. Quem? O diretor. Acima do diretor. Se o diretor alegar que não pode, que os leitos já estão todos lotados, que não pode atender e que, enfim.
secretário municipal de saúde. O impetrado vai ter que ser o secretário municipal de saúde. Não vai poder, porque ele é a autoridade pública para os efeitos dessa lei. Era para ser assim? Não. Quando você lê aí, você vai ver escrito que qualquer autoridade, independente do seu cargo ou função. Não está escrito aí? Não está escrito? E a eficácia disso? E a eficácia disso? Está vendo a diferença? Então eu quero matricular meu filho na creche. Eu chego e digo assim, ó, eu trabalho, minha esposa trabalha, meu filho tem que ser matriculado na creche. A pessoa diz assim, não tem vaga. Ah, não tem vaga, não? Olha só, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que conseguir uma vaga, porque é um direito líquido e certo a educação no Brasil. Teve uma mulher aí, foi no jornal, não sei, deixou o filho dela lá na prefeitura. Foi trabalhar. A minha menina teve que entrar no mandado de segurança para poder fazer a vaga. O mandado de segurança, ela entrou em face de quem? Secretário Municipal de Educação. Ela não entrou contra a diretora da escola. Por quê? Quem manda fazer? O secretário municipal de educação, quando ele receber, ele vai dizer, não, é qual bairro que é? É qual bairro que é? Santo Agostinho? Filho, faz o seguinte, compra um colchonete a mais. A criança tem que dormir? Compra uma cadeira a mais. Manda comprar um prato e uma caneca a mais. Mas que ele vai estudar, vai, é direito dele. O secretário de segurança vai fazer o quê? Ele vai deixar dele na reta? Nunca. O mandado de segurança tem que ser cumprido. Deu o exemplo do remédio. Chega lá para pegar um remédio, tem um remédio. Aí ele vai chegar para o farmacêutico, né, que é um funcionário público da farmácia municipal. Ele vai chegar para o farmacêutico e vai falar, pô, não dá. Não dá não? Ele vai colocar como impetrado o farmacêutico, o atendente? Não. Vai colocar o secretário municipal de saúde. O mandado de segurança é em face da autoridade. O problema é que não é só autoridade pública. Eu consigo mandar de segurança contra a UBM. Se eu chegar lá e falar assim, olha, ela deu o exemplo lá de quando você vai se formar, a pessoa não cumpriu todos os requisitos que o MEC estabelece para a colação do grau, mas ela já pagou a comissão de formatura. Tem toda uma situação que ele chega para o juiz e diz assim, poxa, ele tem o direito líquido e certo de colar grau? Não, mas o juiz pode conceder o mandado de segurança por uma questão de hombridade com ele, de solidariedade com ele, e vai dizer, não, você vai colar grau junto com a sua turma. Aí ele vai chegar e vai falar isso com quem? Ele vai mandar o mandado de segurança, qual vai ser o impetrado? O impetrante vai ser ele, o impetrado vai ser quem? O secretário-geral do IBM, que é a autoridade maior para esses assuntos, lógico, né? Se fosse um problema administrativo, seria o reitor. Ok? Então, o mandado de segurança é em face da autoridade que lesou o seu direito líquido e certo. Por abuso de poder, abuso de autoridade, por arbitrariedade, por ele não quis. Ah, não quero fazer, não quer? Então o juiz vai obrigar. Aí é mandado de segurança. Ok? Mandado de segurança é muito comum. Muito comum. É disso que a gente vai fazer isso todo dia. Ele tem caráter de subsidiariedade, não amparado por habeas corpus habeas data, protege direito líquido e certo, aquele que você pode provar de plano. Você pode chegar e dizer, olha, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a fazer isso, aquilo. Você pode provar de plano, você não precisa elaborar uma prova, você não precisa de ampla defesa, você não precisa de contraditório. Você já pode provar. Olha, eu preciso. Não tem, ela deu o exemplo do remédio. Olha, eu vou anexar os autos do quê? Vou anexar a minha petição inicial. Seguinte, olha, o meu salário é esse, eu ganho um salário mínimo, meu remédio custa R$600 por mês. Eu não tenho como, Aqui, ó, eu posso provar de plano que eu não tenho como pagar, eu não preciso de prova, não preciso de uma investigação. Meu contra-cheque está ali, já está provando que meu salário é aquele. Eu não preciso de uma investigação toda, eu não preciso de contraditório, não preciso de ampla defesa, não preciso de nada disso. Ok? Não preciso de nada disso, eu posso provar de plano que aquele direito é líquido e é certo. Beleza? Porque a natureza dele é de celeridade. O prazo é de 120 dias contados da ciência pelo interessado.
Olha, eu soube hoje que eu não posso ter o remédio, não é? Então eu tenho 120 dias para entrar com mandado de segurança. Depois eu não perco o direito. Eu não perco o direito de entrar com a petição, mas não vai ser mandado de segurança, não vai ter a mesma celeridade. Ok? Como é que é o lance do prazo aí? O prazo são 120 dias, a partir da minha ciência. Caso você chegue Eu ao chego lá no e é estabelecimento, negado o remédio. aí não tem o remédio. A pessoa falou assim, ó, ou tem o remédio, você está vendo o remédio lá, a pessoa falou, eu não posso te dar, eu não tenho autoridade para te conceder esse remédio. Aí eu entro com o mandado de segurança e o juiz me dá uma liminar dizendo que ele é obrigado a fazer. O mandado de segurança gera liminar. Fala mais nada. Se você vai com mandado de segurança em relação ao remédio, não sei se em relação a isso mesmo. Ela falou que você tem mandado de segurança. Ela falou que para você receber o remédio é rápido demais, não tem prazo nada. Porque o mandado de segurança tem caráter de celeridade. O mandado de segurança é para você receber uma pensão, um negócio que... O caráter de celeridade. O juiz vai receber, vai ver que está tudo protocolado direitinho, vai expedir a liminar. Tem caráter de urgência, de celeridade. Ok? Por isso tem 120 dias. Passou dos 120 dias, já não é tão urgente. Você teve 120 dias para pleitear um direito. Não pleiteou, meu filho. Você já... Entendeu? Perdeu o caráter de celeridade. Não é mandado de segurança mais. Você vai entrar com outro tipo de ação, mas não mandado de segurança. Você não perde o direito a obter o remédio. Nesse exemplo que a gente deu, você não perde o direito. Mas você perde o direito de entrar com o mandado de segurança. Ok? Você perde o privilégio no caso da celeridade. Exatamente. Então, esse pedido tem que ser legitimado. E esse prazo é o que legitima o pedido. Beleza? Então tem o impetrante, que é a pessoa natural ou jurídica que entra com a petição, e o impetrado, que no caso é a autoridade coatora. Isso que a gente precisa entender. A autoridade coatora. O coator é aquele que coage ou constrange por força. Ele tem força para liberar, mas ele priva. Ele não libera, ele nega. Ele tem força para autorizar, mas nega. Entende? Ele é a autoridade coatora. A primeira via vai para a autoridade coatora, que o exemplo é o secretário municipal, secretário estadual de educação ou de saúde. Tá? E a segunda via vai para a procuradoria do município. O juiz concede uma liminar nesse caso. Tá? O artigo 23 da lei 12.016 é que fala sobre os 120 dias. Isso aí é matéria, você já está tirando, isso aí é matéria dada na hora, né? É, matéria dada na última hora. Do mandato de segurança. Ali não tem não, senhor, né? Aonde? Fala a respeito do... Não, isso aí, esse negócio que você falou agora é... Mandato dos 120 dias? Os 120 dias, isso aí que você falou agora... Tem Autoridade coatora? É. Então, autoridade coatora, o significado de coator é aquele que coage ou constrange por força. É o significado no dicionário da palavra coator. Né? Não, isso não foi dado em sala. Eu busquei no meu dicionário, eu não deu essa definição não. Mas eu não falo nada de... Não. Tá? Ela fala da autoridade coatora. Mas ela diz o seguinte, a autoridade coatora tem 10 dias para prestar informações. Isso ela diz. Mas ela não disse que está escrito isso no artigo 7º, inciso 1º da lei 12.016. Lê para mim aí, o artigo 7º, inciso 1º, por favor, da lei 12.016. Diz o que aí, Rodrigo? Artigo 7º. Isso. Inciso 1º. Certifica o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentando como as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste a informação. No prazo de 10 dias, a autoridade coatora receber as cópias do documento, ele tem um prazo de 10 dias para prestar as informações. Prazo de 10 dias, ele não tem mais de 10 dias. Se ele fizer mais de 10 dias, já está contra a lei. Ok? Porque a lei tem caráter de celeridade. Tá? Isso está no artigo 7º, inciso 1º. Tá? Dessa lei 2016. E o artigo 23 dessa lei, alguém lê para mim, por favor, artigo 23 dessa lei 2016. O direito de requerer mandado de segurança judiciar corridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado ou ato impugnado. Do ato impugnado, que é o ato pleiteado, que é o ato que foi negado. Tá?
Então o interessado ele tem 120 dias para fazer esse pedido, né? E esses 120 dias eles são retroativos. Acabou os 120 dias, você perde o direito de entrar com mandado de segurança. Não, você não perde direito. Você perde o direito de entrar com mandado de segurança. Você vai entrar com outro pedido. Um outro recurso na justiça. Você perde o direito de entrar com o mandado de segurança. Você perde 120 dias para entrar com o a partir da ciência. Você chegou lá e falou, ó, eu preciso desse remédio e a autoridade coatora não te forneceu o remédio. Hã? Depois de 120 dias ele perde o caráter de celeridade. Aí ele ganha o quê? Ele consegue o quê? Não, aí é outro recurso. Eu não sei qual recurso que é que você entra. A gente está falando de mandado de segurança agora. Então você entra com outro recurso. Qual recurso? Não sei. É. O mandado de segurança, não pode. Pode entrar com processo, alguma coisa. Olha só, você soube hoje você soube, olha, eu fui na secretaria lá, eu fui na fazenda, na Receita, aonde eu fui na farmácia popular. Eu fui lá, farmácia é o órgão do governo municipal que deveria me conceder esse remédio por R$600, eu não tenho. Aí eu cheguei lá hoje e falei assim, ó, eu estou com a receita do médico aqui, e ele disse que era para eu procurar na farmácia municipal para ver se tem o remédio de forma gratuita, porque eu não tenho condição de pagar. Aí o atendente chegou para você e disse, não tem o remédio. Não tem. Que dia que você tomou ciência de que não tem o remédio? Hoje. A partir de hoje você tem 120 dias para entrar com o pedido, uma petição inicial para o mandado de segurança. Aí você continua com o direito de entrar com recurso, mas não é mandado de segurança. É um outro recurso, não é mandado de segurança mais. Ok? Não é mandado de segurança. Porque o mandado de segurança tem caráter de celeridade. Ele tem caráter de pressa, de urgência. Quem está precisando do remédio vai esperar 120 dias para entrar com o pedido? Não tem lógica. Entende? Então o mandado de segurança tem que proteger o direito líquido e certo. E tem que ser rápido. Tem que ter uma celeridade nisso. Ok? Então, qual é o resultado do mandado de segurança? O juiz emite uma sentença? Hã? É uma liminar. O mandado de segurança gera uma liminar. Ok? O mandado de segurança gera uma liminar. Se tiver pergunta na prova dizendo que o resultado do mandado de segurança é uma sentença, não é. É uma decisão, não é. É uma liminar. Quem toma a decisão, que se chama acórdão, são os desembargadores, são os tribunais. Quem protela ou prolata uma sentença é o juiz singular. Ok? E quem emite uma liminar é o juiz singular também, é o juiz de direito. Ok? Artigo 23. Artigo 23, eu acho que cheguei a citar isso, não foi? Você não leu? É o artigo 23, Simão. Tá? Essa lei. Mas é bom, a lei é muito pequenininha. Depois, se vocês quiserem, vocês leem essa lei. É lei 12.016. Vocês vão ficar por dentro do mandado de segurança, que vai ser uma beleza. Ok, galera? Ficou tranquilo então? Aí vamos só colocar aqui para ficar mais fácil a diferença entre mandado de segurança e mandato. Professor de Direito Civil explicou pra gente aí. Às vezes alguém perdeu a aula, não foi e tal, aí é uma diferença. Mandado diferente do mandato. Mandado é ordem. É mando. Ok? O mandato é quando eu aceito uma tarefa. Eu aceito uma tarefa de alguém. É um mandato que eu recebo. É uma parte da procuração, né? É um instrumento de procuração. Ele recebe um mandato através da procuração. Não é isso? Que ele recebeu o direito de falar
em nome do outro, mas também recebeu uma ordem, uma tarefa para fazer em nome do outro. Não foi isso que você fez? Alguém se acidentou, ele recebeu o direito de falar, mas também recebeu uma ordem, digamos assim, né? Um pedido da pessoa para fazer. Então aqui é quando eu recebo uma ordem, no sentido de ser um pedido. Não tem obrigação de cumprir no mesmo sentido de um mando. Aqui, quem emite um mandado de segurança, através da liminar, na verdade é o juiz. Você entra com uma petição inicial, quem emite o mandado de segurança é o juiz através da liminar. Ele manda com que se assegure o direito líquido e certo. É isso? O raciocínio não pode ser desenvolvido assim? Ok, galera? Tranquilo aí, direito constitucional, mais ou menos. É isso aí. Mais ou menos. Isso aí, porque a gente está estudando de acordo com o livro aí do Pedro Lenz. Espero que tenha sido bom para a galera aí. Oi? É, porque você perdeu só a primeira parte, depois você vê o vídeo aí. Primeira parte, a gente falou sobre a classificação das constituições. Primeira parte. Não sei como é que vai Pô, essa aí foi a discussão do meio Rodrigo, última aula que teve aqui. Aquela discussão, né? Vamos boa noite com o